Carl Jung, um psiquiatra e psicanalista suíço, acreditava que nossa mente subconsciente é como um baú de tesouro escondido, cheio de informações valiosas e insights que podem nos ajudar a nos entender melhor e nos tornar mais inteiros. Lá dentro, ela guarda nossos pensamentos, medos, desejos e memórias mais profundos, muitos dos quais podemos nem estar cientes. Ao explorar essa parte oculta de nossa mente, podemos entender por que agimos da maneira que agimos e nos curar de feridas passadas. Além disso, nossa mente subconsciente pode revelar talentos e potencial que nunca soubemos que tínhamos, abrindo novas possibilidades para crescimento pessoal e profissional. Jung dividiu a mente inconsciente em duas partes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é composto de todas as coisas específicas de um indivíduo das quais ele não tem consciência ou nega, como emoções ocultas, desejos e memórias. Jung chamou isso de sombra. O inconsciente coletivo, por outro lado, é uma camada mais profunda que inclui sentimentos, pensamentos e instintos compartilhados por todos os humanos. Jung acreditava que todos nós herdamos certos traços e tendências, que ele chamava de arquétipos. Esses arquétipos são símbolos e temas universais que têm sido parte da história humana e podem ser vistos em mitos, contos de fadas e histórias religiosas. Os ensinamentos de Jung destacam a importância de explorar o subconsciente para atingir a individuação, o que significa se tornar seu verdadeiro e completo eu, desbloqueando o potencial oculto que todos temos dentro de nós. Ele escreveu vários livros influentes, incluindo Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dreams, Reflexões e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Neste vídeo, falaremos sobre como ouvir sua mente subconsciente para se tornar inteiro a partir da filosofia de Carl Jung. Ouça sua sombra. Carl Jung diz: o trabalho com a sombra é o caminho do guerreiro do coração. O conceito de sombra de Carl Jung é um aspecto fundamental de suas teorias sobre a mente inconsciente. A sombra é essencialmente o lado escuro de nossa personalidade que mantemos escondido. Isso inclui nossas fraquezas, desejos e instintos reprimidos, as coisas das quais podemos ter vergonha ou nos sentir desconfortáveis. A sombra se forma à medida que crescemos e aprendemos quais comportamentos são aceitáveis e quais não são. Por exemplo, imagine uma criança que é repreendida por ser muito agressiva. Para evitar problemas e ganhar aprovação, a criança pode suprimir sua assertividade. Essa característica não desaparece, ela apenas vai para o subsolo, para a sombra. Mais tarde na vida, essa assertividade oculta pode surgir de maneiras passivo-agressivas ou explosões repentinas. Todo mundo tem uma sombra, todos nós temos características como raiva, ciúme, ganância, preguiça e egoísmo, coisas que negamos porque são vistas como ruins. Mas nossa sombra não fica quieta, ela continua tentando se comunicar conosco, exigindo nossa atenção. Precisamos ouvi-la e o processo de descobrir esses aspectos ocultos de nós mesmos é chamado de trabalho de sombra. Para começar o trabalho de sombra, o primeiro passo é identificar sua sombra. Preste bastante atenção ao que o aborrece ou irrita nos outros. Essas reações geralmente apontam para partes de si mesmo que você não reconheceu. Por exemplo, imagine que você está no trabalho e sente uma onda de irritação toda vez que um colega se gaba de suas realizações. Eles são tão arrogantes, você pensa consigo mesmo. Mas então você para e reflete: existe uma parte de você que também anseia por reconhecimento por suas realizações, mas talvez não esteja expressando isso? Talvez você minimize seus sucessos para parecer humilde, mas, no fundo, você deseja reconhecimento e validação. Esse desejo não expresso pode ser exatamente o que você está projetando em seu colega de trabalho. Ao reconhecer isso, você pode entender que sua irritação é menos sobre o comportamento deles e mais sobre um aspecto de si mesmo que você não reconheceu completamente. Para explorar isso mais a fundo, faça uma lista de características que você não gosta nos outros e considere como elas podem se relacionar com você. Este exercício ajuda a descobrir partes ocultas de si mesmo. Agora, vamos para o próximo passo de reconhecer e aceitar essas características. Isso significa vê-las sem julgamento. Pense em como essas características aparecem na sua vida. Por exemplo, você pode aceitar sua necessidade de reconhecimento e vê-la sem julgamento.
Reconheça que querer validação é natural e não o torna arrogante. Observe seus pensamentos e sentimentos sem tentar mudá-los. Perceba quando você minimiza seus sucessos ou anseia por reconhecimento. Aborde-se com gentileza e compreensão, lembrando que todos têm uma sombra. Depois de reconhecer seus traços de sombra, aprofunde-se em suas origens e impactos. Entenda como elas aparecem na sua vida, como se sentir desvalorizado no trabalho ou frustrado quando os outros não reconhecem seus esforços. O diário é uma ferramenta poderosa para essa exploração. Se escreva sobre seus traços de sombra, descreva situações em que esses traços apareceram e explore os sentimentos associados a eles. Buscar terapia ou aconselhamento pode fornecer orientação e suporte adicionais, ajudando você a descobrir camadas mais profundas da sua mente inconsciente. A integração é o próximo passo. Isso significa aceitar essas características e equilibrá-las com seu eu consciente. Aceite o fato de que você é uma mistura de características boas e ruins. Observe como seus traços de sombra influenciam seu comportamento e tente mudar padrões inúteis. Por exemplo, em vez de minimizar seus sucessos ou se sentir ressentido, pratique expressar suas conquistas de uma forma saudável e equilibrada. Compartilhe suas realizações sem se gabar ou buscar validação excessiva. Quando você conquista algo significativo no trabalho, não tem problema mencioná-lo durante reuniões de equipe ou conversas casuais com colegas de forma direta e humilde. A expressão criativa por meio da arte, da escrita ou de outras saídas também pode ajudar a integrar esses aspectos à sua vida consciente, permitindo que você expresse sua sombra de forma saudável. Ao fazer isso, você está abraçando a complexidade da sua natureza e promovendo um relacionamento mais honesto consigo mesmo. Jung acreditava que atingir a totalidade, um processo que ele chamou de individuação, requer a integração de todas as partes da psique, incluindo a sombra. Essa jornada nos leva a nos tornarmos quem realmente somos, além das máscaras e papéis impostos pela sociedade. Por meio do trabalho com a sombra, você descobre e integra partes ocultas de si mesmo e vive uma vida mais completa e autêntica. 2. Conheça seus arquétipos. Jung escreveu uma vez: os arquétipos são imagens na alma que representam o curso da vida de alguém. Arquétipos, conforme definido por Carl Jung, são os símbolos e temas universais que existem no que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é uma parte da mente humana que todos compartilham, repleta de memórias, experiências e símbolos que são comuns entre culturas e ao longo da história. Pense nisso como uma biblioteca gigante de experiências humanas que todas as pessoas podem acessar, independentemente de onde venham. Considere o arquétipo do herói, e isso é frequentemente visto em histórias em que um personagem parte em uma aventura, enfrenta desafios difíceis, e finalmente, cresce como pessoa. Uma ótima ilustração disso é a história de Perseu da mitologia grega. Ele é um jovem herói que recebeu a difícil tarefa de matar Medusa, um monstro cujo olhar pode transformar as pessoas em pedra. Esta história incorpora o arquétipo do herói, representando nosso desejo interior de confrontar e superar nossos medos. Em sua jornada, Perseu recebe ajuda dos outros deuses e Atena lhe dá um escudo brilhante para refletir o olhar de Medusa, Hermes lhe fornece sandálias aladas para voar e Hades lhe empresta um capacete que o torna invisível. Essas figuras divinas são exemplos do arquétipo do ancião sábio, simbolizando a orientação e o apoio que buscamos ao enfrentar tempos difíceis em nossas vidas. Ver esses arquétipos em mitos nos ajuda a entender nossas próprias mentes subconscientes porque eles refletem experiências e lutas humanas comuns. Histórias como a de Perseu e Medusa capturam emoções profundas, medos e desejos com os quais pessoas de todas as culturas podem se identificar. Outros exemplos de arquétipos de heróis incluem o rei Arthur, que busca o Santo Graal, e Thor, que luta contra gigantes para proteger a humanidade com seu martelo mágico, Mjolnir. Cada herói passa por uma jornada cheia de desafios que levam ao crescimento pessoal. Da mesma forma, o arquétipo do ancião sábio aparece em personagens como Merlin da lenda arturiana e Krishna da mitologia hindu, oferecendo sabedoria e orientação. Jung identificou 12 arquétipos primários que residem dentro de cada um de nós e são universalmente encontrados em culturas e mitos. Eles são governante, criador, sábio, inocente, explorador, rebelde, herói, mago, bufão, homem comum, amante e cuidador. Geralmente, um desses arquétipos se destaca mais em cada pessoa, moldando quem elas são e o que as motiva.
Ao reconhecer esses arquétipos, podemos obter uma compreensão mais clara de nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eles nos ajudam a dar sentido às nossas experiências e como nos conectamos com os outros. Por exemplo, se você ressoa com o arquétipo do herói, você pode sentir um forte desejo de enfrentar obstáculos em sua vida, seja indo atrás de um novo emprego ou defendendo aquilo em que você acredita. Em sonhos, os arquétipos podem aparecer como símbolos que enviam mensagens importantes do nosso subconsciente. Desenhar uma pessoa velha e sábia pode indicar que você tem sabedoria interior ou orientação disponível para você durante tempos difíceis e que você precisa olhar para dentro em busca de respostas. Entender esses arquétipos é crucial porque eles fornecem insights mais profundos sobre quem somos e onde nos encaixamos no mundo. Ao explorar esses arquétipos, podemos identificar padrões em nossas vidas, curar feridas emocionais e crescer como indivíduos. 3. Analise seus sonhos. Nas palavras de Jung, Odrães são os fatos dos quais devemos proceder. Jung acreditava que os sonhos não são apenas ocorrências aleatórias ou absurdas, e em vez disso, são mensagens significativas do subconsciente. Por meio de símbolos e imagens, podemos conhecer nossos conflitos internos não resolvidos, desejos ocultos e temas universais que moldam nossas vidas. E assim, para Jung, a análise de sonhos se tornou uma ferramenta poderosa para a autodescoberta. Ele identificou vários tipos de sonhos, cada um revelando diferentes aspectos do subconsciente. Primeiro, temos trans compensatórios, e esses sonhos equilibram nossos pensamentos e comportamentos conscientes. Se alguém é excessivamente lógico na vida diária, por exemplo, pode sonhar com uma situação em que desaba chorando em uma reunião de família. Essa explosão emocional pode sinalizar a necessidade de explorar sentimentos que eles têm evitado ou suprimido em sua vida desperta. Depois, há os trans prospectivos, e esses sonhos olham para frente, oferecendo orientação sobre nosso futuro ou mostrando o que está se desenrolando em nosso crescimento pessoal. Por exemplo, um sonho de escalar uma montanha pode simbolizar um desafio interno ou externo que o sonhador está prestes a enfrentar, como uma mudança significativa de vida, uma meta pessoal ou uma decisão difícil. O ato de escalar no sonho representa o subconsciente do sonhador se preparando para o esforço necessário para superar o desafio, refletindo sua motivação, determinação ou talvez ansiedade sobre a jornada que está por vir. Em seguida, temos os trans arquetípicos, e eles contêm símbolos universais como o herói ou o ancião sábio. Eles acessam o inconsciente coletivo, representando experiências humanas compartilhadas. O Dramen de um velho sábio oferecendo conselhos, por exemplo, representa o arquétipo da sabedoria e orientação, simbolizando a busca do sonhador por conhecimento ou direção mais profundos. Depois, há os Shadow Drans, e esses sonhos nos mostram as partes mais sombrias de nós mesmos, os traços que reprimimos ou negamos. Ao confrontar esses aspectos, podemos entender e aceitar melhor a nós mesmos. Alguém que evita a raiva, por exemplo, pode sonhar que confronta alguém violentamente, revelando sua agressão reprimida ou medo de conflito. Também podemos ter drans recorrentes, e eles repetem o mesmo tema ou situação, geralmente porque não abordamos um problema subjacente em nossas vidas. Por exemplo, sonhar repetidamente sobre ser reprovado em um exame pode refletir ansiedade contínua ou dúvida sobre as próprias habilidades ou desempenho na vida. Por fim, goste ou não, temos pesadelos, embora muitas vezes assustadores, os pesadelos sinalizam medos ou conflitos não resolvidos em nosso subconsciente, nos incitando a enfrentá-los. Por exemplo, um sonho recorrente de ser perseguido por um monstro pode apontar para um medo profundamente enraizado ou trauma não resolvido que precisa de atenção na vida desperta. Cada tipo de sonho nos dá uma visão valiosa de diferentes áreas de nossa mente subconsciente. Para descobrir esse insight e efetivamente acessar seu subconsciente por meio dos sonhos, Jung recomendou um processo de documentação cuidadosa, interpretação e amplificação. A documentação pode ser feita mantendo um diário de sonhos. Isso significa anotar seus sonhos assim que você acorda. É importante fazer isso rapidamente porque os sonhos desaparecem da memória rapidamente. Quanto mais detalhes você puder capturar, melhor para a análise posterior. Concentre-se em quaisquer símbolos, emoções ou personagens que se destacaram no sonho. Se você registrar seus sonhos consistentemente, padrões ou temas recorrentes podem começar a emergir, oferecendo insights mais profundos sobre seu subconsciente.
Ao rastrear seus sonhos, você cria um mapa de sua mente inconsciente, mostrando o que ela está tentando comunicar. O próximo passo para trabalhar com seus sonhos é interpretar seus símbolos. De acordo com Jung, esses símbolos não devem ser tomados literalmente, eles representam forças psicológicas mais profundas em jogo dentro de você. Enquanto alguns símbolos, como uma cobra, podem ter significados universais, seu significado pode variar dependendo de suas experiências pessoais. Para uma pessoa, uma cobra pode evocar medo e perigo, enquanto para outra, pode representar transformação e renovação. Jung enfatizou que é importante olhar além da superfície e explorar o que o símbolo representa em um nível psicológico. Depois de identificar os símbolos, Jung sugeriu amplificá-los para obter uma percepção mais profunda. Isso significa expandir o símbolo conectando-o a mitos, histórias ou memórias pessoais. Por exemplo, se você sonha com uma cobra, você pode explorar como as cobras aparecem na mitologia, como a serpente no jardim do Éden, simbolizando tentação e conhecimento, ou Ouroboros, uma cobra comendo sua própria cauda, representando ciclos e eternidade. Fazer essas conexões ajuda você a ver seu sonho como parte de uma narrativa maior e universal que se conecta à sua própria vida. A amplificação também envolve refletir sobre suas memórias pessoais relacionadas ao símbolo. Talvez você tivesse medo de cobras na infância, um encontro que deixou uma impressão duradoura, ou talvez você simplesmente tenha visto uma cobra na TV no último dia ou algo assim e ela ainda esteja na memória de curto prazo. Ao examinar esses links, você pode obter uma compreensão mais rica de como o símbolo reflete seu estado interior e como ele influencia seus pensamentos, sentimentos e ações. Ao registrar, interpretar e amplificar seus sonhos dessa forma, você abre uma porta para as partes ocultas de si mesmo, usando seus sonhos como uma ferramenta para autocrescimento e maior autoconsciência. 4. Pratique a imaginação ativa. De acordo com Jung, a imaginação ativa requer um estado de devaneio, a meio caminho entre o sono e a vigília. A imaginação ativa é uma técnica criada por Carl Jung para se conectar com sua mente inconsciente. Envolve entrar em um estado calmo e meditativo, onde imagens, pensamentos ou sentimentos surgem naturalmente de dentro de você. Ao contrário do sonho, onde as coisas simplesmente acontecem, na imaginação ativa, você permanece consciente e guia o processo sem forçar nada. Conforme você relaxa, você pode imaginar cenas diferentes, ter conversas com pessoas imaginárias ou explorar lugares em sua mente. Essas imagens vêm do seu subconsciente e podem ajudar você a entender emoções ocultas ou sentimentos não resolvidos. Ao se envolver com elas, você pode aprender mais sobre si mesmo e crescer emocional e mentalmente. Imagine que você teve um sonho recorrente sobre uma figura escura e sombria que o assusta, e a imagem fica com você mesmo quando você está acordado. Por meio da imaginação ativa, você fecharia os olhos, relaxaria e deixaria a imagem da figura sombria voltar à sua mente. Mas, dessa vez, em vez de sentir medo ou tentar escapar, você se aproxima mentalmente da figura e inicia uma conversa. Você pode perguntar: por que você continua aparecendo nos meus sonhos? Ou o que você quer me dizer? A figura pode não responder imediatamente, mas com o tempo, você notará que ela muda ou dá pistas sobre seu significado. Talvez represente uma parte de você que se sente ignorada ou uma emoção, como raiva ou tristeza, que você tem evitado. Ao falar com ela e permitir que ela evolua em sua mente, você pode começar a entender o que a figura simboliza e como ela se relaciona com sua vida. Em outro exemplo, se você frequentemente sonha que está em uma floresta escura, você pode retornar a essa floresta durante a imaginação ativa. Você se imaginaria caminhando por ele, notando como ele faz você se sentir. Talvez você se depare com obstáculos como uma porta trancada, ou encontre animais que representam diferentes partes de suas emoções. Cada elemento do sonho pode ser um símbolo que sua mente subconsciente está tentando comunicar. Conforme você explora, você começa a entender mais sobre seus medos, problemas não resolvidos ou desejos. Para praticar a imaginação ativa, encontre um espaço tranquilo onde você não será perturbado e sente-se em uma posição confortável. Feche os olhos, relaxe e deixe sua mente vagar livremente. O objetivo é entrar em um estado meditativo e semiconsciente, onde você está aberto a quaisquer imagens, pensamentos ou sentimentos que surjam da sua mente inconsciente.
Comece focando em uma imagem, sentimento ou sonho específico que esteja em sua mente e permita que ele se desenrole naturalmente em sua imaginação. Por exemplo, se você teve um sonho recorrente ou uma imagem perturbadora, traga-a à vida em sua mente sem tentar controlá-la. Conforme a imagem ou cenário se desenvolve, envolva-se com ele conscientemente. Você pode fazer perguntas a uma figura na cena ou explorar o ambiente como se você fosse parte da experiência. A chave é permanecer curioso e aberto, permitindo que o conteúdo inconsciente se revele sem forçá-lo. Escrever um diário depois pode ajudar você a processar o que vivenciou, conectando o material inconsciente à sua vida consciente. Ao repetir essa prática regularmente, você cria um diálogo entre suas mentes consciente e inconsciente, levando a uma maior autoconsciência e crescimento pessoal. 5. Observe as sincronicidades em nossa citação final de Jung para este vídeo. Ele diz que a sincronicidade é uma realidade sempre presente para aqueles que têm olhos para ver. Você já foi ligar para alguém apenas para seu telefone tocar assim que você o atendeu, e eles estão ligando para você? Ou talvez você tenha sonhado com algo especial e então o recebeu alguns dias depois? Carl Jung chamou esses momentos de sincronicidade, o que significa coincidências significativas que não têm uma causa direta, mas que parecem significativas para nós. De acordo com Jung, esses eventos nos mostram o que está acontecendo no fundo de nossas mentes. Por exemplo, se você esbarra em um amigo de infância que não vê há anos e de repente se lembra de uma velha discussão, pode ser a maneira do seu inconsciente pressionar você a lidar com esses sentimentos não resolvidos. Talvez seja a hora de entrar em contato com aquele amigo e encontrar algum encerramento. Encontrar um velho amigo também pode destacar uma necessidade de conexão. Se você tem se sentido solitário, esse encontro pode ser um sinal do seu inconsciente de que você anseia por relacionamentos mais próximos. Pense em uma ocasião em que você se sentiu isolado no trabalho e então encontrou um velho amigo. Esse encontro pode lembrá-lo de sua necessidade de amizade, encorajando-o a fazer novos amigos ou reconectar-se com os antigos. Esses encontros também podem trazer sentimentos de nostalgia e reencontro, refletindo sobre o que está acontecendo em sua vida agora. Por exemplo, reconectar-se com um colega de quarto da faculdade pode lembrá-lo de hobbies ou paixões que você amava, mas desde então negligenciou. Isso pode inspirá-lo a revisitar essas atividades, adicionando mais alegria e continuidade à sua vida. Às vezes, ver um velho amigo pode simbolizar crescimento pessoal ou mudança. Sua mente inconsciente pode estar reconhecendo o quão longe você chegou desde a última vez que viu essa pessoa, mostrando que você está pronto para assumir novos desafios. As sincronicidades geralmente nos lembram de aceitar e integrar todas as partes de nós mesmos. Por exemplo, se você inesperadamente encontrar um professor do ensino médio que já foi seu mentor, isso pode desencadear memórias dos valores e lições que você aprendeu com ele. Refletir sobre essas experiências pode ajudar você a reconhecer como elas moldaram sua identidade e crescimento pessoal. Ao reconhecer essas influências e entender seu impacto, você pode integrá-las melhor à sua vida atual. Esse processo ajuda você a seguir em frente com uma perspectiva mais completa e autoconsciente, à medida que você aprecia as diferentes partes do seu passado que contribuem para quem você é hoje. Aqui estão alguns tipos comuns de sincronicidades junguianas. 1. Sincronicidade interna-externa. Este tipo ocorre quando uma experiência interna, um pensamento, um sentimento ou um sonho coincide com um evento externo. Por exemplo, pensar em uma pessoa específica e então esbarrar com ela mais tarde naquele dia. 2. Sincronicidade simbólica. Essas sincronicidades envolvem símbolos ou arquétipos que aparecem em experiências internas e externas. Por exemplo, ver repetidamente imagens de borboletas durante um momento de transformação pessoal. 3. Sincronicidade de eventos. Este tipo acontece quando eventos não relacionados ocorrem simultaneamente ou em uma sequência próxima, criando uma conexão significativa. Por exemplo, conhecer alguém que fornece informações cruciais exatamente quando você precisa delas. 4. Sincronicidade de pessoas. Isso ocorre quando você encontra alguém que desempenha um papel significativo em sua vida em um momento crucial, como um mentor que aparece exatamente quando você está buscando orientação. E finalmente 5. Sincronicidade temporal são eventos ou mudanças significativas que acontecem em momentos críticos da sua vida.
Por exemplo, receber uma oferta de emprego importante no seu aniversário ou durante uma grande transição de vida. Para observar melhor essas sincronicidades, é essencial aumentar sua consciência e compreensão. Comece permanecendo presente e ciente de seus pensamentos, sentimentos e arredores. Essa consciência elevada torna mais fácil perceber sincronicidades conforme elas ocorrem. Além disso, mantenha um diário detalhado de seus sonhos, pensamentos, emoções e eventos diários. Rever seu diário pode revelar padrões e conexões que indicam sincronicidades. Em seguida, passe um tempo refletindo sobre eventos e relacionamentos significativos em sua vida. Considere como eles podem estar conectados. Confie na sua intuição sobre certos eventos ou pessoas, pois as sincronicidades são frequentemente acompanhadas por um senso de significância ou conhecimento. Por fim, compartilhe suas experiências com amigos, mentores ou terapeutas de confiança. Outros podem fornecer perspectivas adicionais e ajudá-lo a reconhecer sincronicidades que você pode ter perdido. Ao integrar essas práticas em sua vida diária, você pode se tornar mais sintonizado com as coincidências significativas que refletem sua mente inconsciente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seus comentários. Muito obrigado por assistir.